Olá, amigas e amigos da ICI. Vamos começar mais um culto online, com o pesar de que estamos separados por causa da quarentena, mas uma alegria profunda, porque através desses cultos nós nos fazemos presentes uns aos outros, estamos em comunhão, porque a fé nos une e o nosso caminho é comum. E hoje nós vamos celebrar a grandeza do Domingo de Ramos, vendo Jesus entrar em Jerusalém em cima de um jumento. E a força dessa simplicidade é o que nós desejamos de Deus nesse momento. Mas também o povo o acolhe e grita e clama a Jesus por salvação e libertação. E nós, sofrendo tanto nesse tempo de quarentena, nós também nos fazemos povo e clamamos por libertação. Que esse culto que abre as portas da nossa Semana Santa e, portanto, aos capítulos finais da vida de Jesus, traga a cada um e a cada uma de nós a força da simplicidade, o grito por libertação e o consolo do Espírito Santo, que faz com que a gente saiba que a vida continua a despeito das mortes e dos medos, porque Ele é conosco. E, portanto, tudo vale a pena. Que Deus nos abençoe e abençoe o nosso culto. Amém. Hosana, 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 Hosana ao filho de Davi, Hosana ao grande rei, que Salvador e bom pastor remiu a sua grei. Dos altos céus de Deus o Pai, do trono celestial, desceu Jesus trazendo a luz e vida perenal. Hosana ao filho de Davi, Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana ao filho de Davi, Hosana ao Redentor. Com gratidão meu coração te cantará louvor. Messias santo, autor da paz, invicto Emanuel, meu Rei, meu Deus, Senhor dos céus, a ti serei fiel. Hosana ao filho de Davi, Hosana nas alturas. Vamos, nesse momento, ouvir as palavras do poeta Carlos Drummond de Andrade, que trazem uma mensagem linda, que tem relação direta com parte da mensagem do nosso amigo e pastor Edson Fernando, que será apresentada daqui a pouco. O poema chama-se Ausência, e ele diz exatamente assim: por muito tempo achei que a ausência é falta, e lastimava, ignorante, a falta. Hoje não a lastimo, não há falta na ausência.
A ausência é um estar em mim, e sinto-a branca, tão apegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba de mim. Mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem, em nome do Senhor. Com alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem, em nome do Senhor. Com alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, hosana ao Rei. Mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem, em nome do Senhor. Com alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, eu tenho muita alegria de poder participar junto com vocês desse culto num domingo tão especial que é o domingo de Ramos, para fazer a leitura bíblica. Nós vamos ler junto no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 1 ao 11. Leiamos. O Rei Messias. Jesus e seus discípulos se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: vão até o povoado que está à frente de vocês, e logo vão encontrar uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrem e tragam os 2 para mim. Se alguém lhes falar alguma coisa, vocês dirão: o Senhor precisa deles, mas logo os mandará de volta. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei está chegando até você. Ele é manso e está montado num jumento, num jumentinho, cria de um animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus tinha mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, estenderam os mantos sobre eles e Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortaram ramos de árvores e os espalharam pelo caminho. As multidões que iam na frente e atrás de Jesus gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito aquele que vem em nome do Senhor!
Hosana no mais alto do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntavam: quem é ele? E as multidões respondiam: é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Amém, queridos. A cidade de Jerusalém está cheia, preparando-se para a Páscoa, e vem Jesus entrando nela por um jumentinho. Ora, são os Césares, que costumam entrar triunfalmente na cidade quando voltam das batalhas, formando o grande arco do triunfo, com seus cavalos enormes, músicos, estandartes, tapetes vermelhos. Que ironia do texto! Ao invés de enormes cavalos brancos, estandartes, tapetes vermelhos, entra Jesus em Jerusalém montado num jumentinho. Não o tapete vermelho, mas as vestes rotas daquela gente pobre, misturadas com ramos que provavelmente sobraram da festa das tendas. Um verdadeiro tapete afetivo. Que ironia! Por isso o relato de João faz a seguinte observação: seus discípulos não entenderam isso. Ora, mas a gente também não entende. Nós adoramos as coisas grandiosas, adoramos endeusar tudo que seja portentoso, poderoso. Talvez porque isso responda a uma necessidade arquetípica de indivíduos e grupos pelo poder, pelo sucesso, pela fama, pelo dinheiro. Essa obsessão por ter controle sobre tudo, a preocupação diuturna de não parecer vulnerável, de não sermos encontrados na nossa nudez, na nossa pequenez. O gesto de Jesus desnuda isso tudo, desconstrói e revela o ridículo dessas expectativas. O gesto de Jesus revela que César está nu naquele cavalo folgoso, que a opulência do mundo é ridícula, é podre, é mentirosa, porque ela se constrói sempre sobre a opressão e a morte dos mais frágeis. Mais do que isso, a incompreensão dos discípulos com o gesto de Jesus nos mostra que no nosso imaginário, no fundo, permanece aquela ideia de que a salvação virá pela força, pelo domínio, pelos poderes desse mundo. Se entendermos que esse relato está construído tendo como pano de fundo o Salmo 118, Rocha Shaná, Senhor, dá-nos a tua salvação. O gesto de Jesus nos diz que a saúde, a integridade de tudo que existe virá por aquilo para o qual geralmente torcemos o nariz, como fizeram os discípulos. O jumentinho é a metáfora mais linda para falar dessa porta que se abre como resposta ao clamor das gentes de todos os tempos, inclusive e ainda mais da nossa gente. Eterno, dá-nos saúde, eterno, dá-nos a salvação, dizendo mais próximo de nós, livra-nos, eterno, desse vírus. Ó misericordioso Deus! E Jesus aponta para o quintal da nossa casa, aponta para o jumentinho que está preso tão perto de nós, mas na nossa cabeça não serve para nada, porque não aprendemos a ter olhos para as coisas pequenas, simples e absolutamente acessíveis, como a comunhão, o impulso em servir, a possibilidade de estender a mão a quem precisa, esses recursos simples que estão dentro de nós e que, como aquele jumentinho, precisam ser desatados. Desatai-os, disse Jesus. Esses recursos que nesse momento a gente vê com tanta clareza em tanta gente, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, assistentes de enfermagem, toda essa gente, irmã nossa, da saúde, do mundo da saúde, que se entrega aos cuidados de pessoas que nunca viram, de gente que sofre distante de seus entes queridos. Como nos tornar compassivos como essa gente? Esses sim, os guerreiros do amor, da compaixão, da solidariedade, tornaram-se o próprio Jesus ao responderem o apelo de tantas vidas: salva-nos, salva-nos. Por isso, com seu gesto incrível, com sua montaria às avessas, Jesus provoca uma revolução na nossa maneira de compreender a vida. Ao invés de querer ser servido, sirva as pessoas. Ao invés de querer que o mundo conspire a seu favor, o imunize, faça uma conspiração de bondade a favor do mundo.
Ao invés de quereres receber, dá de ti. Não há ninguém que não possa dar de si alguma coisa para esse grito do mundo, salva-nos. Essa resposta que o Jesus montado no jumentinho, espera de governos, de nós mesmos, de governos que coloquem suas riquezas e recursos a serviço daqueles e daquelas que nada têm nesse momento e de cada um de nós, porque nenhum de nós há que não tenha um jumentinho no quintal. O pouco de bens que temos, ou a nossa própria oração pode ser, nesse momento, uma forma profunda e invisível de estar ao lado de pessoas que clamam: dá-me saúde, dá-me companhia, dá-me salvação. Apostar no pequeno, o jumentinho que está no nosso quintal, não no grandioso cavalo alado que paira no mundo dos nossos ideais. Mas há uma segunda ironia nesse texto, como disse o meu amigo teólogo menonita uruguaio Tony Brum. Tudo no texto de hoje fala de proximidade, de festa, de reunião, de ajuntamento, de fluxo, de trocas, de multidão. Que ironia, mais uma vez. Quão distantes estamos de tudo isso. Estamos num domingo sem ramos, numa peregrinação sem gente, num distanciamento social que nunca provamos antes. O que temos, isso sim temos, é uma saudade fortíssima que se instalou em nós e que nem a internet e o WhatsApp conseguem aplacar. Os abraços, os beijos, os nossos ramos afetivos, o que temos de mais bonito no quintal da nossa casa, o nosso jumentinho, não os temos nesse momento. Isso nos faz pensar em como desprezamos esses verdadeiros meios de graça que sempre estiveram tão perto de nós. Quantos abraços negamos, quantos olhares nos furtamos, quantos beijos calculamos e por isso não demos, por causa de ideias, preconceitos, ideologias, por tantas coisas que estão condenadas a desaparecer como as nuvens do céu. Que ironia! E agora nos vemos responsavelmente convocados por Jesus por amor e compaixão, assumirmos esse distanciamento social para sentir a dor profunda de uma saudade. Sim, nos distanciamos e na saudade sentimos a potência desse amor que nos une a tantas pessoas que hoje não podemos abraçar e beijar. A dor da saudade, que como uma dor de parto, nos arranca do egoísmo e nos diz que sozinhos não somos nada nesta vida. E por isso mesmo, por incrível que pareça, a saudade nos faz ser, nesse momento, uma comunidade humana ainda mais forte. Amigos e amigas, a cena de Jesus naquele jumentinho nos faz pensar tantas coisas. Que nos bastem o Deus menino despojado de glórias, sempre pertinho da nossa dor, a compaixão e a comunhão de uns com os outros, ainda que na clave difícil e doída da saudade. E agora, nesse domingo de Ramos tão diferente, nós vamos juntos celebrar a Eucaristia. Se nós estivéssemos na nossa pequena igreja, certamente estaríamos diante do pão preparado pela Ângela, por aquele suco de uva separado para esse momento. Mas agora nós vamos fazer isso nas nossas casas, individualmente ou em família. E por isso eu te convido a que você, nesse momento, pegue um pedaço de pão, um pouco de vinho, suco de uva ou qualquer outra bebida, para que nós possamos, apesar da distância, congregarmos nessa ação de graças por esse momento, por essa semana, relembrando o Espírito de Cristo que habita em nós. Então, nesse momento, enquanto você pega o material, pega o pão, pega o vinho, nós vamos nos preparando para esse momento da Eucaristia, um momento tão importante.
centro dessa celebração. Esse domingo de Ramos, que é um momento de encontro de muita gente festejando a entrada de Jesus, nós festejamos um domingo de Ramos do recolhimento. Domingo de Ramos do isolamento. Mas que após esse recolhimento, esse isolamento, nós encontremos mais motivos para estarmos juntos de novo. Bom, então, por conta da Eucaristia, nós temos os elementos, o pão e o vinho, cada um com seu significado bastante especial nesse momento. E esse momento da Eucaristia nos faz lembrar daquela cena onde Jesus reúne os seus amigos mais próximos diante da iminência da sua morte, já prevendo o mau futuro que lhe aguardava. Jesus, então, junto dos seus amigos, toma um pedaço de pão, parte e distribui a eles, dizendo: esse é o meu corpo. Comam dele todos. Comam dele todos, sem restrição de onde veio, restrição de credo, de cor, de orientação sexual. Comam dele todos. Pertençam a essa realidade do corpo de Cristo, sem nenhum tipo de muros que separem as pessoas desse pão que se parte. Comam dele todos. E naquele mesmo momento, Jesus toma um pouco de vinho, derrama sobre um cálice e diz: esse vinho é o sangue da nova aliança. Aliança essa que representa ao mesmo tempo a alegria, vinho e a entrega total do sangue. Dizemos no palavreado comum que quem dá o sangue se esmera por uma causa. Então Jesus também nos convida a que mergulhemos nesse sangue, nessa entrega, nesse esmero por uma causa tão nobre que é se entregar à humanidade. Então, bebendo do vinho, comendo do pão, todos nós juntos nessa mesa que se faz presença, nessa mesa que se faz união, nessa mesa que se faz congraçamento, apesar da distância que nos separa, nós nos unimos e podemos, por conta disso, orar juntos a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Comamos e bebamos todos juntos, nos faremos mais juntos nesse momento, comendo desse pão e desse vinho, que juntos representam essa entrega, essa doação que Cristo nos convida a imitá-lo. Amém. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém
parecesse um colo, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Meu amor, deixe eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar onde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior, no meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se combatem sem saber. Meu amor, deixe eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar onde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Onipotente e compassivo Deus, Criador e preservador do universo e da vida, aceita a nossa devoção, a nossa adoração e, sobretudo, o nosso clamor nesse momento de intensa ansiedade sobre a crise mundial de saúde. Suplicamos-te que protejas e dirijas os nossos governantes e autoridades a socorrer com presteza e dignidade os enfermos, os sem-teto, os sem pão, e bem assim todos os carentes de diálogo e companheirismo. Pedimos-te que inspires, fortaleças e protejas os médicos, médicas, enfermeiros e enfermeiras, todos ativos e sobrecarregados no seu ministério de cura, e bem assim os responsáveis pelo transporte de enfermos. Senhor, fortalece os enfermos com o carinho e a graça da tua encorajadora presença. Inspira as autoridades responsáveis pela ordem e paz nas ruas e campos deste mundo em crise, para que cumpram com autoridade e dignidade a sua missão de mantenedores de ordem e paz nestas horas de desafiantes incertezas. Rogamos-te que inspires e capacites a tua Igreja Universal e nossas congregações em todo o mundo, e bem assim outras instituições e grupos religiosos, para que se mobilizem em amor e serviço aos enfermos e necessitados onde quer que estejam, e pelo teu poder e pelo teu amor dá-lhes força, vigor, convicção, para que possam servir com amor, coragem e persistência. Rogamos-te também que pelo teu poder e pelo teu amor apresses o dia final dessa calamidade. Tudo te pedimos no nome daquele que sofreu e morreu por nós e ressuscitou pelo poder do Espírito Santo, para que tenhamos vida e vida em abundância. Sim, em nome do teu Filho e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, nos despedindo aqui da nossa celebração online de hoje, eu trago a vocês alguns avisos da semana. E para começar de maneira bastante positiva esses avisos, eu queria começar destacando os nossos aniversariantes. Amanhã completa aniversário Pastor Cláudio, a Simone Cadinelli
e a Viviane Campos. Parabéns para vocês, meus camaradas. Na terça-feira, Roberval, nosso querido Roberval. No dia 8 de abril, Bernardo Nascimento e Tiago Dantas. Na quinta-feira, Júlia Amaral. E no dia 10, sexta-feira, Paulo Ramacher. A todos vocês, que vocês tenham um excelente aniversário, apesar das restrições com que nos encontramos, mas que seja um momento bastante positivo, reunidos da forma que puderem, para todos vocês. Aproveitando também esse momento, eu trago um pedido do nosso pastor Alexandre Cabral. Ele tem trabalhado ativamente na atenção a pessoas em situação de rua e tem percebido que nesse momento de recolhimento, de isolamento das pessoas, a situação das pessoas que se encontram nas ruas tem se tornado mais grave ainda. Então, por isso, ele convida toda a nossa comunidade a, de alguma forma, participar do trabalho que já tem sido feito por ele, junto dos nossos irmãos e amigos da Igreja Reformada Ecumênica. Existem diferentes formas de participar dessa empreitada. Você pode ir com o grupo, acolher essas pessoas, atender essas pessoas, com todo cuidado, obviamente, mas também pode fazer doações de roupas e alimentos para que eles entreguem no trabalho semanal que eles fazem. Então, se você tiver a chance de colaborar, o nosso pastor Alexandre Cabral nos chama, convida a nossa comunidade a se engajar nessa tarefa que é tão essencial, tão cristã, que inclusive faz com que as duas comunidades se sintam ainda mais próximas. E para terminar essa sessão de avisos, bom, hoje começa a semana, que é uma semana bastante especial do nosso calendário litúrgico anual, que é a Semana Santa. Então, ao longo dessa semana, teremos algumas celebrações, desembocando no domingo de Páscoa, que já é no próximo domingo. Então, teremos pequenas celebrações, pequenas devocionais na quinta e na sexta, e no domingo a nossa celebração, como temos feito nesses últimos 3 encontros virtuais. Então, a gente espera por você que seja uma semana bastante proveitosa, que você continue seguindo as orientações sanitárias, que você se proteja, tome os cuidados e nos encontraremos em breve, essa é a nossa esperança. Uma boa semana para todos vocês e até lá! Chegamos ao fim desse belíssimo culto, com uma mensagem tão profunda, tão tocante do nosso pastor emérito, pastor Edson Fernando. Por isso eu peço que você feche os olhos, mentalize agora a presença de Deus e receba a bênção final. Que a graça de Deus Pai e Mãe, o amor do nosso irmão, do nosso amigo, Jesus de Nazaré, a força transformadora do Espírito Santo, seja conosco, nos acompanhe na felicidade e nos vales da sombra da morte, hoje e por todo sempre. Amém.